Olá, gente! Meu nome é Amanda Duarte e no vídeo de hoje eu vim com algumas diquinhas de como você pintar o cabelo de multicolorido sem manchar uma cor na outra. Bom, essas dicas que eu vou dar agora são as mesmas dicas que eu dei no meu vídeo, onde eu pinto meu cabelo com essas cores. Só que como nem todo mundo vai assistir aquele vídeo sabendo que eu vou dar essas dicas, então eu achei que seria interessante gravar um vídeo à parte só falando sobre isso. Vai ser um vídeo rapidinho, são dicas muito bobas, mas que muitas pessoas pensam que não dá pra pintar o cabelo com mais de uma cor sem manchar. Então vamos lá pra primeira diquinha. A primeira dica é: quando você estiver aplicando a tinta no cabelo, você tomar cuidado para que uma tinta não fique encostando na outra. Porque enquanto as tintas estão molhadas, né, quando você termina de aplicar, se elas encostarem uma na outra, elas vão manchar. Então, esse é um dos cuidados mais básicos e mais primordiais que você tem que ter quando você estiver pintando o cabelo de multicolorido. Se você estiver pintando o cabelo, por exemplo, de metadinha, metade roxo, metade verde, exemplo, você divide ele na metade, pinta esse lado de roxo, separa ele, prende com uma presilhazinha ou enrola com aquele papel filtro, sabe? Aquele papelzinho de enrolar comida. E quando você pintar esse de verde, você faz a mesma coisa. Não deixe que as duas cores fiquem se encostando enquanto elas estiverem com a tinta molhada, porque vai manchar. A segunda dica que você vai fazer para o seu cabelo não manchar uma cor na outra é colocar cores que sejam compatíveis uma perto da outra. Por exemplo, se você coloca vermelho e verde junto, as chances de manchar são muito maiores do que se você colocar, por exemplo, rosa e azul, porque são cores que são compatíveis. E se por acaso uma misturar um pouquinho na outra, você vai ter ali na junção das duas cores um roxinho, porque o rosa com o azul vira roxo. Então, mesmo que misture um pouquinho ali entre as duas cores, vai ficar um roxo. Não vai ficar amarronzado ou cor de burro quando foge, não vai ficar uma cor estranha, indefinida. Então, assim, se você tiver medo de que misture, procure colocar cores compatíveis. Por exemplo, aqui no meu cabelo, nessa misturada toda que eu fiz, eu coloquei azul, roxo, rosa e um verde meio turquesa. Então, mesmo que misturasse uma cor na outra, como misturou, por exemplo, aqui na raiz, eu tinha um verde meio turquesa. Só que ele foi misturando um pouquinho com roxo no decorrer das lavagens e ficou uma cor bonita ainda, tá vendo, ó? Ele não continuou uma cor uniforme do começo ao fim, mas ainda assim tá uma cor muito bonitinha, que não tem problema se manchar porque forma uma nova cor que é bonita. A terceira dica pra você não manchar as cores é que você deixe a tinta no cabelo até a tinta secar completamente. Até que você pegue assim no seu fio e esteja bem durinho, sabe? É como se o seu cabelo tivesse absorvido todo o pigmento que a tinta tinha pra proporcionar a ele, e o que restou ali foi apenas o creme que tá na tinta. Então, quando você espera secar, a tinta secar no seu cabelo, o seu cabelo absorve toda a tinta. Então, você deixa agir por umas 2 horas, não tem problema, tá, gente? Tinta colorida é tinta fantasia e ela não agride aos fios, porque ela não tem amônia, não tem nada que vá prejudicar a estrutura do seu cabelo. É tanto que o seu cabelo precisa estar descolorido para que você pinte de colorido, porque se ele estiver preto ou castanho, não vai pegar. E tem uma mosca muito chata voando por aqui. Se ela aparecer no vídeo, ignore, porque ela quer ser famosa e eu não vou permitir. Não no meu canal. Então, assim, você pinta seu cabelo e vai ver a sua vida, vai assistir seus filmes, vai assistir suas séries, vai ler seus mangás, vai ler seus livros e deixa a tinta lá por 2 horas, 2 horas e meia no cabelo até que você pegue e ela esteja sequinha. Depois você pode sim enxaguar todas as tintas de uma vez, que não vai manchar, gente, não vai manchar mesmo. Eu vou deixar meu vídeo que eu pintei meu cabelo dessas cores aqui embaixo, vocês podem ver que no final do vídeo as cores estão todas direitinho, porque eu tive o cuidado de separar as cores na hora que eu tava pintando. Eu pintava uma mechinha, enrolava bem enroladinho pra não misturar na outra, e fiz isso com todas as mechinhas pra não misturar, e quando eu fui enxaguar, não manchou. E tipo assim, quando vocês forem pintar o cabelo de colorido, lava o cabelo antes de pintar, pra que quando você for enxaguar a tinta, você não precisar lavar de novo, porque a primeira lavagem sempre dá uma desbotada no cabelo. Então, assim, se seu cabelo já estiver limpo, você só vai enxaguar a tinta normal com água. Você passa bastante água até sentir que a tinta saiu toda e não precisa lavar. Deixa pra lavar depois de 2 ou 3 dias, quando seu cabelo já estiver realmente sujo,
pra poder a tinta durar mais tempo nele, né? E assim, se você pintar o cabelo só metadinha, né, metade roxo, metade azul, por exemplo, e você quiser enxaguar um lado e depois enxaguar um outro, pelo menos no primeiro enxágue, tudo bem também. Se você quiser se certificar que as cores não vão manchar, eu já pintei metadinha e eu fiz isso, porque o meu era metade verde, metade roxo, e se o verde mistura com roxo, nem sempre fica uma cor legal, vai depender da tonalidade que tiver. Então assim, eu fiquei com medo de manchar e o primeiro enxágue eu fiz separado, até certificar que todo o excesso de tinta tinha saído. E depois eu lavava junto, normalmente, que não manchava nem um pouco. Mas se você vai pintar o cabelo multicolorido, que nem o meu tá aqui, não tem a mínima condição de você retirar mechinha por mechinha, secar, ir lá, tirar outra mechinha. Não se preocupa, gente, deixa a tinta secar no cabelo, enxágua quando tiver bem sequinha a tinta, que não vai manchar, vai dar bom, seu cabelo vai ficar lindo, não vai ficar manchado, e eu garanto. Eu jurava que tinha outra dica pra eu dar, mas eu não consigo lembrar. Ter memória fraca, gente, é horrível. Eu jurava que eram 4 dicas. Vamos lá. Se eu lembrar quando eu estiver editando, eu deixo em algum lugar escrito. Bom, gente, então é isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês que querem pintar o cabelo de multicolorido, mas que até hoje não pintaram porque tem medo de manchar. Eu espero que ajude, porque elas realmente me ajudam. Eu sempre pintei meu cabelo com várias cores, eu não consigo ficar com o cabelo só com uma tonalidade. O máximo que acontece é com o tempo uma cor misturar assim um pouquinho na outra, mas não fica feio, fica bonito. É como se nascesse uma nova cor, você deu vida a uma cor que não tem nome, que se a pessoa perguntar que cor é essa, você não vai poder dizer porque foi uma cor que o seu cabelo formou, sabe? Seu cabelo é um artista, assim, maravilhoso. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos que virão. E até o próximo vídeo. Bye, bye!